Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso segundo ano do KPMG Risk Journey. Estamos no nosso terceiro webcast deste ano. Estaremos aqui com você hoje. Eu sou sócio responsável pela Risk Advisor Solutions na KPMG do Brasil, e o Lúcio Anacleto, que é o nosso sócio aqui responsável por Financial Risk Management. Vamos passar um pouquinho a agenda antes da gente apresentar os nossos palestrantes. Nós já tivemos os dois primeiros eventos, como nós falamos. Aqui, vou pedir para deixar um pouquinho de tempo, vou falar um pouquinho devagar. Tem o QR Code para quem ainda não se inscreveu nos próximos eventos. Semana que vem temos mais eventos, esse é o último dessa semana. Então, tivemos dois eventos já essa semana, falamos um pouquinho de governança, riscos com o Sidney Ito, falamos um pouquinho do perfil do fraudador, com o Emerson, de uma pesquisa nova que a gente teve no Brasil. Hoje teremos aqui Leandro e o Linhares falando de resiliência operacional na era digital. Aí, semana que vem, temos ESG com o GRC, né? Como que a gente traz as responsabilidades do time de GRC nesse tópico tão relevante hoje em dia. Vamos falar também no evento do dia 10 o que está sendo alterado na auditoria interna. Dia 14, temos aqui o Balsi e o Africano para falar um pouquinho de Open Finance, o que a gente está vendo, quais os novos rumos aí na gestão de riscos financeiros. O Lúcio vai participar ativamente aqui também. Dia 15, vamos falar um pouquinho qual que é a atuação do time de GRC em IPOs, né? A gente teve, ano passado, muitos IPOs aí no exterior e no Brasil, né? Qual a responsabilidade, como que o time de GRC pode ajudar nesse processo. Os IPOs lá de fora, você tem algumas regras mais claras, mas aqui também tem uma responsabilidade importante. Dia 17, o Coutinho, o Oliver, vamos falar um pouquinho de riscos nos programas de inovação. O Coutinho é o nosso líder de advisor, ele lidera também a área de riscos da KPMG, né, atua nos projetos. O Oliver é nosso líder de inovação, eles vão trazer uma abordagem nova aqui, né, um pouquinho disruptiva que eles falaram, então vai ser um pouquinho diferente aqui que eles querem trazer sobre o tema. Nosso penúltimo evento, dia 21, aqui a gente vai falar um pouquinho de maturidade de GRC, essa pergunta, né, Lúcia? A gente tem todo o websérie aqui, a gente tem as maturidades das empresas, né, quais as diferenças do tema, então a gente vai ter um dia especificamente para falar disso. E vamos fechar aqui com o Leandro novamente, que vai trazer aqui um material que a KPMG publicou aqui no final de 21, falando das considerações, o que é relevante para 22, aonde que você tem que olhar para 22 sobre cyber, né? Quais os temas mais relevantes. Dito isso, eu queria aproveitar aqui e apresentar o Leandro. O Leandro é nosso sócio. Antes disso, a pergunta que sempre nos fazem. Esse QR Code ele vai direto para a página que nós teremos a partir da semana que vem, todas as apresentações que nós estamos mostrando aqui. Então, a partir de segunda-feira, vocês já vão ter acesso a todas as apresentações com esse QR Code. Então, aproveitando, eu queria apresentar aqui o Leandro, que é o nosso sócio líder de cyber no Brasil e na América do Sul, e o Linhares, que é um dos nossos sócios aqui de Financial Risk Management, também ele é especialista aqui na parte de resiliência, vai falar um pouquinho na parte financeira. Leandro e Linhares, obrigado, bem-vindos, boa tarde, início de noite. Obrigado. Na sequência aqui, eu começo. Diogo, obrigado aí pela introdução. Aproveito aqui para dar boa tarde aqui aos colegas aqui, o Leandro, o Lúcio, e boa tarde a todos vocês aí que nos prestigiam, participando dessa série do Risk Journey. Eu sou o Felipe Linhares, como o Diogo comentou, atuo aqui na nossa área de Financial Risk Management. Minha atuação tem um foco maior na indústria financeira, mas a questão da resiliência operacional ela não é restrita, né, a esse segmento, a esse setor da economia. Porém, o interessante aqui da minha participação é que como esse é um assunto que ele é mais avançado ou tem sido mais discutido na indústria financeira, então é interessante para compartilhar um pouco aqui com todos vocês, que a gente já sabe aqui de antemão que representam vários setores, né? E embora esse tema da resiliência operacional ele já tenha uma regulação já mais avançada, né? Embora não seja muito antiga, mas já mais avançada na indústria financeira, como eu comentei, e especialmente em alguns países, né? Na Europa e, sobretudo, no Reino Unido, ele é interessante porque
ele é um tema mais abrangente, ele envolve uma questão muito de mindset, de cultura dentro das organizações, e a gente começa com esse confronto de conceitos aqui, né, que é por onde eu vou passar. Então, a minha agenda aqui com vocês nesse início vai ser falar um pouco dessa, eu diria do conceito, mas da abordagem, diferenciar um pouco a resiliência da gestão de risco operacional, que é vamos chamar assim, é um ativo dentro do arcabouço de resiliência, mas a gente vai explorar um pouco isso. Passar um pouco pela jornada disso, ou seja, como isso conversa, quais são os pilares desse tema, um pouco das oportunidades também. E aí, na sequência, o Leandro vai abordar um pouco mais aprofundadamente a questão da resiliência sob o ponto de vista digital, né, com foco também muito num dos pilares, que é a parte aqui de segurança cibernética, mas também trazendo uma visão holística de framework sobre a implantação disso, né? Bom, a gente vai indo e voltando aqui a alguns conceitos para tentar fixar e dizer, sobretudo, qual a importância da resiliência e se ela sobrepõe o risco operacional ou vice-versa. Acho que esse é um ponto interessante para a gente começar, né? Então, a gestão de risco operacional, como acredito que muitos de nós já estamos mais familiarizados com esse tema, né? O risco operacional, ele é uma disciplina dentro do conceito de gestão de risco, né? Então, a gente tem, dependendo dos setores, a divisão entre as categorias de risco são diferentes, mas, em geral, o risco operacional ele é comum em todos os segmentos da economia, né? A gente tem também o risco, alguns lugares chamam risco financeiro, outros, como a indústria financeira, quebra esse risco entre crédito, mercado, liquidez, mas, sobretudo, a abordagem do risco operacional ela está associada a você identificar potenciais situações, né, de falhas em processos ou em sistemas ou em pessoas ou em produtos que tragam algum tipo de impacto para o negócio. E aí a gravidade desse impacto é o que se quer medir para poder estabelecer o potencial impacto, a partir dele se considerar medidas de prevenção e medidas de gerenciamento, ou seja, identificar, mensurar, estabelecer indicativos, né, protocolos de atuação e resposta para isso. Então, esse é um modelo tradicional de gerenciamento de risco operacional. E, sobretudo, né, na gestão do risco operacional, você também trabalha no caminho oposto, né? Dado que eu tenho uma perda operacional, eu identifico a causa raiz e vou rastreando isso até identificar qual é a melhor solução para remediar e prevenir. Então, claramente aqui, no risco operacional, a gente tem um foco restrito, né, dentro da amplitude de um negócio, seja ele qual for. Aí, quando a gente dá um passo além nessa discussão, alguns segmentos, né, algumas companhias, também consideram a definição de um bloco de capital, né, de uma fatia do capital para assegurar eventuais impactos decorrentes de incidentes operacionais, né? Ou seja, traga algum tipo de perda, e esse capital fica reservado exatamente para cobrir essa eventual perda. Então, também é uma outra, vamos chamar assim, um outro step dentro dos níveis de maturidade do gerenciamento de risco operacional. E aí, quando a gente olha para algumas metodologias, sobretudo para regulações, né, a gente observa uma estratégia, né, ou um foco na gestão do risco operacional, uma tentativa de reduzir ou minimizar, né, porque nunca é para zerar, mas para minimizar os potenciais impactos decorrentes dessa disciplina de risco. Obviamente que aí, atrelado a isso, se fala em você ter uma tolerância, né? Ou seja, olha, eu tenho esse risco tem esse potencial impacto, tem essa chance de acontecer, e aí, dentro da organização,
é importante que haja uma definição de tolerância para isso, né? Ou seja, eu tolero este risco, né? Se eu tolerar, eu preciso, na sequência, fazer algumas medidas para prevenir, remediar e tal. Se eu não tolerar, eu preciso tomar uma ação um pouco mais incisiva para trazer esse potencial impacto para um limite de tolerância que eu aceite. Esse é vamos chamar assim, a visão geral do risco operacional. A gente percebe que ele não conversa com outros riscos, né? O risco operacional, ele, embora tenha a interseção, né? Gerenciar risco nunca é uma atividade isolada, porque os riscos eles se interconectam, mas ele não está falando aqui de outras naturezas de risco, como, por exemplo, risco financeiro, risco de crédito, uma exposição a uma variação de mercado, ou de liquidez. Então, ele é um foco específico. E por que a gente está trazendo esse confronto aqui de temas? Porque, claramente, no mercado, a gente percebe uma certa confusão entre esses dois conceitos. O risco operacional é muito antigo, né? Então, esse modelo já é bem antigo, antes até de SOX e tal. A resiliência operacional, esse é uma abordagem mais recente, né? Ela não é decorrência da pandemia. Esse tema já se fala antes da pandemia. E o que de fato é a resiliência? Então, aqui a gente vai perceber que a abrangência, embora se fale resiliência operacional, mas a abrangência dessa abordagem é muito maior, né? Ela engloba toda a companhia, diferente do risco operacional, que ele tem ali um foco específico. E não é que ele deixe de ser importante, o risco operacional, ou passa a ser pouco aplicável ou pouco eficiente. Não, ele tem um propósito para o destino dele lá. Mas a resiliência ela é um conceito muito mais amplo, né? Porque, sobretudo, tem algumas definições diferentes, mas que têm o mesmo viés. Mas eu trouxe aqui uma para vocês, né? Uma tradução de uma terminologia que fala, né? Refere-se à capacidade, aqui a gente chamou de instituição, mas aqui em qualquer companhia, inclusive do setor, né? Porque você pode, inclusive, um regulador olhar para o nível de resiliência das companhias que formam aquele setor e olhar a resiliência do setor, mas o foco aqui é na companhia, é a capacidade de entregar e de manter o seu nível de entrega das suas operações e serviços críticos. Operação barra serviço, aqui, no final das contas, é a mesma coisa, ou pode ser a mesma coisa, e aí isso, sobretudo, em decorrência de alguma disrupção, né? Ou seja, aconteceu uma situação de alta criticidade, que é diferente, em muitos casos, do risco operacional, que ele fala, olha, se houver uma interrupção de um sistema, se tiver aqui a perda de um profissional-chave de uma área, se tiver uma fraude no produto. Então, são perdas específicas, que houver um erro na formulação de um produto, se tiver algum tipo de falha na contratação e tiver algum tipo de contingência. São situações comuns dentro do ambiente do risco operacional. Tem perdas específicas, geralmente são perdas que não envolvem, em muitos casos, uma dimensão de impacto material na organização, geralmente são falhas pontuais, pode acontecer falhas grandes, mas a visão da resiliência ela está focada na condição da companhia de continuar entregando os seus serviços de forma minimamente normalizada, né? E isso sob uma condição de extremo estresse, que a gente coloca aqui como são os casos de disrupção. Então, pode ser a caso de uma situação climática, de uma enchente, de um conflito civil, de uma pandemia, como a gente passou recentemente, pode ser por conta de alguma ruptura política. Então, tem várias hipóteses aqui, né? Então, as hipóteses, as teses que precisam ser consideradas para simular uma disrupção faz parte do modelo quando se implementa um projeto vamos chamar, pelo menos, de fortalecimento da resiliência. Então, aqui a gente percebe claramente o tamanho da abrangência do tema da resiliência. Então, não é à toa que principalmente os reguladores financeiros, né, nós estamos falando aqui de Basileia, regulador financeiro
britânico, francês, o europeu de forma geral, vem trabalhando nesse tema há bastante tempo, porque é uma preocupação muito grande, né? Porque a sensibilidade do setor financeiro a uma situação de extrema estresse ou de uma disrupção muito, muito forte, ela tem efeitos colaterais muito complexos para se dimensionar numa sociedade hoje muito interligada e com respostas, né, e com resultantes numa frequência muito alta. Então, essa é a importância de você ter, por exemplo, uma preocupação de um regulador, de uma entidade de setor, por exemplo, se houver um risco de um desabastecimento para um determinado setor, se houver, por exemplo, no setor de energia elétrica, obviamente que não acontece aqui no caso brasileiro, mas tiver alguma questão de sabotagens, eventos terroristas, e tudo isso são fatores de disrupção que são comumente considerados nessas análises em setores que são mais suscetíveis, né, a esse tipo de ocorrência. Então, só para trazer aqui para vocês tangibilizar um pouco mais a visão dos princípios de resiliência operacional do que a gente chama aqui do BCBS, né, que é o regulador dos reguladores financeiros, o Comitê de Basileia, ele considera que disrupções em instituições acontecem e precisam ser consideradas dentro dos modelos de gerenciamento do seu negócio. Ou seja, você entender que alguma disrupção pode acontecer no seu negócio, ele tem que ser um pilar relevante dentro da estratégia de um negócio. E, obviamente, que aqui, sobretudo, de um negócio financeiro. Então, essa é a preocupação. E aí, quando se olha para uma avaliação de resiliência, né, você tem que considerar aspectos que estão correlacionados com a tolerância do negócio. E aí cada organização tem os seus níveis de tolerância e, obviamente, que a tolerância... Acho que alguém passou aqui o slide. Que a tolerância também é uma componente dentro dos modelos de apetite a risco. Então, os sete princípios, 7 categorias, na verdade, do modelo de resiliência operacional da Basileia, isso que serve como uma referência, ele não é algo que não se comunica com outros setores, pelo contrário, né? Isso aqui se pode considerar como algo universal. Ele trata esses pilares que estão aí. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas vai focar em um específico. A gente tem observado nos mercados e reguladores que os próprios gestores têm dado uma atenção diferenciada. Mas todos eles têm a sua relevância. Então, vocês vejam aqui, governança, gestão de risco operacional. Opa, então aqui a gente já tem um primeiro reforço da importância dessa diferenciação. A gestão de risco, que aqui no modelo de Basileia trabalha risco operacional, mas podia ser um modelo de gerenciamento de Enterprise Risk Management, ele é um componente da resiliência. Então, você ter resiliência operacional não significa dizer que você precisa avaliar exclusivamente qual é o seu modelo de gestão de riscos, porque não é só isso. E aqui já existe um primeiro insight. Por que isso é tão complexo de se implementar e por que os reguladores ainda têm bastante dificuldade, sobretudo os financeiros, que são mais maduros, né? Tem dificuldade de colocar isso para acontecer. Porque quando a gente observa de largada esses 7 pilares, então governança, gestão de risco operacional, continuidade de negócio, as interconexões das operações, terceiros, incidentes, e aí o último aqui, não menos importante, a parte de informações, comunicação e segurança cibernética. Quando a gente observa as nossas companhias, em muitos casos, cada tema desse está com um lugar diferente, né? Ou está em um lugar diferente, ou tem responsáveis diferentes que não se conversam, né? Ou tem aí uma questão de silo e que torna complexo você alinhar todos eles e, sobretudo, todos eles com a estratégia.
Então, esse é um ponto que muito importante, né? Então, o risco operacional ele é um ativo, né? Ele é um componente dentro desse arcabouço. Bom, dito isso, feita essa introdução sobre essa diferença, por que um um integra o outro, né? É exatamente para a gente poder olhar um pouquinho mais do que esse conceito da resiliência trata na hora que a gente fala de cada um desses princípios, tá? Então, assim, aqui a gente observa, né, muitas pessoas com quem a gente conversa nos nossos clientes falam, poxa, mas a gente tem isso, né? A gente tem governança? Tem. Tem risco operacional? Tem. Tem continuidade? Sim, pô, tem todos aqui. Então, eu sou resiliente. Né? Ou eu tenho um modelo de resiliência operacional. E não é bem assim. É óbvio que muitas instituições ou companhias de grande porte, ou maduras, ou mesmo aquelas menores, de alguma forma exercitam essas coisas. Só que o ponto é, em muitos casos, cada um tem um enfoque específico e eles não têm um denominador comum que integre todos eles. O risco operacional mapeia tudo lá, continuidade de negócios tem lá a sua abordagem, a área que faz gestão de terceiros, muitas vezes é uma gestão para fornecedores, está lá em procurement, tem lá o seu enfoque, a área de gestão de incidentes também tem lá o seu dia a dia, monitora, etc. Mas e qual é o ponto comum de tudo isso? Então, não há essa harmonização. Esse é o primeiro ponto que dificulta, sobretudo, para uma organização olhar para si e dizer assim: será que eu sou resiliente? Né? Qual é o meu nível de maturidade na minha resiliência? É claro que qualquer modelo ele se prova na prática, né? Não é no PowerPoint. Então, e na prática e ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, a gente discutiu isso final do ano passado com o setor, né? O sistema financeiro brasileiro ele é um sistema resiliente e se provou resiliente na pandemia. Para exemplificar aqui um caso real, né? Agiu rapidamente para prover liquidez ao mercado, rapidamente trouxe dispositivos para flexibilizar uma série de coisas para os participantes, monitorou de perto, então, ou seja, ele tinha ações para acompanhar que não houvesse, num caso que era uma disrupção que estava acontecendo, uma peça ali que pudesse estremecer a segurança do sistema financeiro, né? Que quando a gente olha para dentro de uma estrutura estatal, né? Ou seja, de um Estado, não de Estado do ponto de vista eminentemente público, né? Mas de uma nação, um desequilíbrio no sistema financeiro ele é uma peça de disrupção para os demais setores e assim uma reação em cadeia. Então, claramente aqui é muito fácil de entender esses pilares, esses 7 pilares. A governança trata, obviamente, da estrutura da organização, né? Os princípios para você supervisionar, para você implementar numa visão top-down e bottom-up e cross a estratégia, para você desdobrar a implementação dessa estratégia, para isso voltar, né, e alimentar a estrutura de gestão para tomadas de decisão, como conectar os temas estratégicos nos conceitos de resiliência, né? Às vezes, muitas vezes não com esse tema, mas trazendo componentes como gestão de riscos, como apetite, como questões de segurança. Então, a governança é como isso tudo tá estruturado. Obviamente, aqui a gente fala de risco operacional, falamos já do que se trata, mas claramente aqui é um modelo relevante para tudo isso. E aí a gente fala de outros temas que também são comuns. Continuidade de negócio, mapeamento das interconexões, interdependências. Aqui tem um ponto importante. Né? Hoje, quando a gente observa um negócio, né, muitas vezes a gente mapeia o negócio de forma segmentada, mas esquece de avaliar
como uma estrutura, um processo, um sistema, né, ou um serviço impacta o outro. Então, muitas vezes, uma fragilidade num serviço, que está num outro serviço, ele impacta um serviço que você está mapeando ali e não está olhando as interconexões. Às vezes, ativos que estão interconectados em mais de um serviço, ou em mais de uma unidade de negócio, que pode ser relevante numa situação de estresse. Então, o modelo, o Leandro vai abordar um pouco isso na fala dele, a gente olha na visão da resiliência os níveis de serviço, né, os níveis de operação e como isso se conversa. Né? Isso é um tema bastante complexo esse daqui, e é muito trabalhoso, mas é muito relevante esse princípio 4. A gestão de terceiros, e aqui eu mencionei no slide anterior a importância desse tema que a gente tem visto nos reguladores, sobretudo dos financeiros, né, um pouco aqui da área que eu mais atuo, e de reguladores de outros mercados, como o mercado europeu e tal. E por que isso? Né? Porque quando a gente olha para os ofensores, vamos chamar assim, de um negócio, a gente olha para os nossos processos ali, e hoje em dia, sobretudo, o impacto de uma fragilidade dentro de um terceiro, ele deveria ser um risco que a gente deveria estar monitorando, dada a importância de um terceiro. Então, não adianta a gente ter o melhor contrato, o melhor tipo de interação com um terceiro, se aquele terceiro ele é relevante, de novo, para o conceito de manter a condição mínima de entrega dos meus serviços e operações, um risco operacional, um risco de continuidade, um risco financeiro dentro de um terceiro relevante, ele deveria ser um risco que eu deveria monitorar. Então, por isso que não é aqui um simples acompanhamento de quem é o terceiro, o que ele está fazendo e tal. É muito mais profundo do que isso. Então, o meu modelo de aceitação de um terceiro, ele é meramente, né, não é menos importante, mas ele é meramente uma porta de entrada. O que acontece daí para frente, que em muitos casos não é acompanhado, é que é o relevante. Então, um terceiro importante pode estar numa situação de dificuldade econômica, um terceiro relevante pode haver uma destruição de reputação desse terceiro, seja do seu sócio, seja da própria companhia. Ela pode ter sido alvo ou ter fragilidade para ataques cibernéticos e, por consequência, ser uma porta de entrada para o meu negócio. Então, a relação com os terceiros, ela não é apenas uma relação contratual de área de contratações jurídica, ela é muito mais profunda no modelo de resiliência. Então, a gente vê isso já hoje muito intensa nas regulações do Banco Central, da SUSEP, ou seja, dos reguladores do sistema financeiro, e mesmo já em alguns outros reguladores, como da área de saúde, né, da ANS. A questão aqui do tópico 6, que é a gestão de incidentes, isso é muito importante, porque quando a gente lê, né, a literatura e mesmo esses papers desses órgãos que tratam desse tema, a gente observa que o mindset de resiliência operacional ele passa pela capacidade de reação de uma companhia a uma situação de estresse, ou de muito estresse, ou de disrupção, né? São sinônimos. A capacidade de aprender com isso, de se rearranjar e de melhorar a partir disso. Então, essa capacidade de dar essa reviravolta, ela precisa ser uma característica dos negócios atuais, sobretudo aqueles mais sensíveis. Né? Então, e isso tem que fazer parte da estratégia do negócio. Né? Ou seja, e a governança, o pilar da governança é que tem que tratar disso. Ou seja, eu preciso ser acostumado a lidar com erros. Né? Eu não posso tratar o erro como sendo uma caça às bruxas ou uma situação de 0 ou 1 dentro de uma organização. Eu preciso usar isso e saber lidar com isso, aprender, né, e continuar. Então, esse é um ponto muito importante dentro do modelo de resiliência, porque muitas vezes um incidente mal administrado, ele pode ir contaminando ou ir crescendo de tamanho a ponto de se tornar disruptivo ou de trazer um impacto
numa dimensão maior do que a tolerância. E, por fim, né, e não menos importante aqui, a questão do pilar 7, que é o ICT, que é o modelo de informações e comunicações e tecnologia, junto com o conceito de segurança cibernética, que, obviamente, aqui é até meio redundante dizer da importância disso nos dias de hoje. O Leandro é o nosso sócio aqui, especialista nisso. A gente está sempre conversando e trazendo para os clientes, né, a curva exponencial do volume de novos ataques cibernéticos, de incidentes cibernéticos. A gente tem visto isso de uma forma bastante intensa nos mercados. Seguindo um pouco adiante, o pilar de terceiros que eu comentei no slide anterior, a gente tem aqui, pensou alguns temas aqui, que são pontos de preocupação, de discussão, de causa raiz de problemas que a gente vê em projetos clientes. Então, aqui, concentração de provedores, condições contratuais, ou seja, problemas na hora de uma saída de contrato, de um distrato, a segurança de dados do provedor, e não só pela questão da LGPD, mas sobretudo da segurança. Direitos de acesso, né? Ou seja, supervisão sobre a atividade do terceiro, a resiliência do terceiro, né? Ou seja, se ele for pouco resiliente numa ocorrência lá para uma fragilidade, isso se reflete no meu negócio. Muitas vezes alinhamentos de aspectos culturais, às vezes muita divergência, muita fricção nas relações com o terceiro, e, obviamente, entrega de má qualidade a cliente. Esse é um outro ponto crítico, né? Eu terceirizo atividades, eu terceirizo execuções que geram um efeito ruim na experiência do cliente, geram um efeito ruim na reputação do negócio, dado que aquilo está sendo feito por um terceiro desalinhado ou com alguma questão crítica lá. Então, são pontos importantes aqui, inclusive, para exercitar no modelo de vocês de avaliar o risco nas relações com terceiros. Tá? A gente trouxe aqui, do lado direito aqui da tela para vocês, alguns outros pontos que a gente julga importante. Né? Então, nos modelos atuais, definir um modelo que você integra tudo isso, todas essas condicionantes no modelo de avaliação de terceiros, ele é um requerimento, né, fundamental para os dias de hoje. Ter isso integrado com governança, ter um modelo de aceitação, monitoramento e diligência sobre os terceiros. Então, a cada dia que passa, a gente vê maior cobrança, maior pressão dos reguladores sobre os negócios para que eles tenham uma diligência decisiva sobre os seus terceiros. Acontece isso nos meios de pagamento, por exemplo, os adquirentes sobre os seus subadquirentes, sobre os fornecedores, sobre as seguradoras, sobre os seus corretores, sobre algumas instituições, algumas gestoras sobre os seus agentes autônomos, em alguns negócios sobre os seus parceiros, sobre os seus fornecedores críticos. Então, a cadeia de valor é muito importante que seja mapeada e que a gente consiga definir o que é criticidade dentro do mundo dos terceiros. Né? Obviamente que eu não vou dar a mesma carga de recurso para um fornecedor pontual, pequeno, que me fornece ali material de limpeza para um escritório, versus alguma outra coisa relevante que vocês podem imaginar. E claro que fazer isso precisa ter alinhamento, integração e tecnologia. Não tem como fazer isso na unha mais, não tem como ficar fazendo isso em formulário, em Excel. Você tem plataforma para isso, né? A gente já está muito acostumado a olhar para isso e ver claramente que a plataforma para gerir esse tipo de coisa ela é muito importante. E quando a gente olha, esse negócio conversa, inclusive, com diversas iniciativas de uma organização. Ela conversa com a área de segurança cibernética que acompanha a segurança dos terceiros, a área de compras que avalia fornecedor na entrada, para cadastro, a área de risco operacional também olha terceiros, as áreas de prevenção à lavagem de dinheiro em instituições que são requeridas a fazer isso também olham. Então, você vê que só um componente dentro daqueles 7 já tem temas que tangenciam outras várias áreas, que muitas vezes fazem isso, ou seja, mexem com gestão de terceiros, mas cada uma dentro do seu quadrado, e isso não tem uma harmonização. Então, só aqui já é um insight importante aqui para se pensar.
seguindo aqui, alguns tópicos importantes que eu já comentei um pouco aqui, né? A importância de ter isso na estratégia, estar envolvido com o board, ser mensurado, ou seja, ter uma visão estrutural sobre isso. O Leandro vai passar um pouco dessa visão mais estrutural. E mexe muito com a questão da cultura do negócio, né? E, obviamente, a integração, como eu falei, com a comunicação também é um outro tema relevante, tá? E aí, embora esse tema não seja um tema fruto da pandemia, mas obviamente que foi uma situação de disrupção, como eu comentei anteriormente, né? E isso acelerou, porque daqui para frente a gente percebeu na pandemia que o efeito de contaminação das coisas, né, no nosso mundo, sobretudo hoje mais integrado, mais digitalizado, ele é muito mais rápido. Então, a gente percebe que de hoje em diante as coisas tendem a ser muito mais rápidas em termos de contágio. E aqui, para finalizar a minha fala, isso pode parecer algo complexo, custoso, e é verdade, mas a gente tem que olhar sobre a ótica da oportunidade. E aqui eu trouxe alguns casos, né, algumas visões do que traz isso de benefício. Obviamente que o primeiro deles é a preocupação com a manutenção do negócio, vamos chamar assim, ou seja, a capacidade da operação se perpetuar, isso é o óbvio, mas, sobretudo, daí para baixo, né, eu ter efeitos mais positivos sobre a minha marca, ou seja, quando eu tenho eventos de disrupção, eventos críticos, e eu consigo responder adequadamente, isso fortalece o meu brand, né? É muito mais do que a marca em si. Eu tenho possibilidade de olhar para todos esses componentes só no caso de terceiro, quando eu olho cada iniciativa que eu tenho que eu harmonizo, claramente ali eu tenho ganho, eu posso ter ganho de eficiência operacional, reduzir assimetrias, reduzir redundâncias, né? Por incrível que pareça, é possível da gente capturar novas fontes de receitas dentro quando a gente olha para a resiliência. Eu posso otimizar, eu posso exponencializar, eu posso gerar um novo negócio a partir de um modelo que eu já tenho. Dependendo do tamanho da organização, eu tenho um ecossistema complexo ali por trás, então eu posso me valer disso. A gente vê isso nos negócios. E claramente eu consigo até mesmo ter algumas oportunidades de redução de contingências. Isso também é claramente factível, a gente tem experiências nesse sentido. Então, o ponto aqui, né, e eu concluo, é uma visão muito mais abrangente, uma visão muito mais integrada do que eu gerenciar, do ponto de vista spot, cada um daqueles pilares de forma isolada. Isso tem uma jornada, isso tem componentes, isso tem, né, todo um modelo de execução. Isso conversa muito com tecnologia hoje também, né? Eu explorei um pouco mais a questão aqui de terceiros. Mas aí, Leandro, passando a bola para você, sei que você vai explorar aqui outros pontos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Linhares. Boa tarde a todos. Espero encontrá-los bem aí, saudáveis. Eu vou falar um pouquinho de como a gente tem visto isso no panorama relacionado à tecnologia da informação. Obviamente que a minha responsabilidade por riscos tecnológicos na KPMG me dá esse foco aqui, mas acho que a grande dificuldade da resiliência operacional que a gente tem visto, de acordo com o que o Linhares falou, é justamente o que a gente vai falar aqui um pouquinho da intersecção dos serviços e das dependências. A gente falou um pouquinho anteriormente, né, sobre esse apetite dos reguladores, principalmente da indústria financeira. Eu acho que é muito importante a gente destacar aqui os aspectos que trazem para a gente essa demanda do setor. Obviamente que essa timeline que eu mostro do lado direito, ela está reduzida aqui, mas ela mostra um pouquinho da história da resiliência operacional, principalmente no aspecto tecnológico desde 2018. Então, se a gente olhar para o mundo, todos os reguladores estão de olho na questão de resiliência e nos seus diversos aspectos. A gente está falando de resiliência operacional, mas aqui a gente não pode tirar o olhar, por exemplo, da resiliência cibernética, resiliência tecnológica, etc., que são outras, vamos dizer, subcategorias, onde a gente acaba penetrando um pouco mais naquilo que o mercado tá pedindo ou naquilo que os reguladores estão observando que o mercado necessita. E mais recentemente, eu acho que para nós aqui do Brasil,
Eu listei aqui algumas regulações que citam de maneira distribuída vários aspectos de resiliência, né? Eu botei Open asterisco aqui porque a gente estava falando de Open Banking, Open Insurance e Open Finance, então é Open basicamente tudo, mas todos os aspectos aqui falam da resiliência. Então, olhando em qualquer tipo de indústria, das nossas grandes indústrias, telecomunicações, seguros, bancos e as próprias empresas de capital aberto, a CVM mesmo, ali em 2020, próximo da pandemia ali, ela já se colocava para o mercado como alinhada à IOSCO. A IOSCO, em 2021, no mês de abril, publicou o seu guidance para resiliência cibernética, ou seja, todo mundo, todo esse ecossistema, quando acontece alguma coisa globalmente, do ponto de vista dos reguladores, isso tende a ter um efeito, obviamente, aqui no Brasil. E claro, a gente entende a importância disso até pela forma com que as companhias estão atuando e principalmente pelo momento pandêmico que a gente vivenciou. Então, basicamente, esse olhar ele vai em torno daqueles serviços críticos, reduzindo os riscos operacionais, ou seja, o que o Linhares falou, né? O conjunto de riscos operacionais com uma série de outras ações, dependências de serviço, respostas, até mesmo a própria gestão de crise, tudo isso se encadeia para se manter a operação da companhia saudável, para se manter os serviços de entrega primordiais saudáveis, o que dá a ela resiliência. Então, no final do dia, é isso que os reguladores estão observando. Falando um pouco de cybersecurity, dando um exemplo para vocês de como é que isso se integra, eu deixei do lado esquerdo um pouco da questão de negócio, né? Todo o ecossistema que a gente vive nas nossas companhias hoje, os nossos ecossistemas digitais. Esse é um slide que ilustra muito bem a forma com que do lado esquerdo as companhias estão atuando, DevSecOps, inovação, processos coordenados, squads e etc. E tudo isso tem um objetivo que é entregar os serviços, entregar valor para o negócio. Quando a gente olha para a estratégia de resiliência, que é o primeiro fator que eu gostaria de destacar para vocês, ele tem uma série de componentes, como o Linhares apresentou. Eu procurei desmembrá-los aqui, porque muitas das vezes eles passam por passos adicionais àqueles 7, que são 7 padrões do que a gente vê em boas práticas ou em regulamentos europeus. Logicamente que a gente não pode tirar do nosso radar aqui a questão do ciclo que a gente passa nas nossas companhias como uma questão de proteção ou como controles. Então, identificar, ou seja, você conhecer aquilo que você tem dentro da sua companhia, não só do ponto de vista de pessoas, eu vou explicar um pouquinho a questão de mapeamento de serviços, mas eu estou falando da questão de ativos tecnológicos, eu estou falando da questão de até mesmo ativos físicos necessários, né? Então, quando você pensar se você precisa de um determinado escritório, de uma determinada operação da sua companhia, que pode ser, por exemplo, alagada e você não conseguir distribuir seus produtos. Enfim, tem uma série de fatores que nos levam aqui a construir essa estratégia de resiliência, que está muito amarrada com aqueles processos que o Linhares colocou, desde a gestão de riscos, como a gente abordou no risco operacional, do planejamento à resiliência, ou seja, o que é esperado da nossa companhia como a entrega do seu negócio, o que a gente espera como objetivo final, e as dependências de serviços. Para mim, esse é o ponto principal de tudo que a gente vai falar aqui hoje. A dependência de serviços ou como fazer o mapeamento da dependência de serviços. E primeiro, acho que muitas das pessoas aqui devem estar se perguntando o que eu quero dizer com serviços. Eu já explico para vocês o que é um serviço no conceito de resiliência operacional. A questão de detecção de incidentes e lá no final a questão de resposta a crises, né? Depois que alguma coisa aconteceu, eu não contive, isso se tornou uma crise, como é que eu vou responder a isso tudo? Os aspectos de continuidade dos negócios, que hoje tem se misturado muito o conceito de continuidade. Aquilo que a gente falava de continuidade de negócios, disaster recovery plan para tecnologia, tudo isso hoje acaba se misturando porque praticamente tudo tem um componente tecnológico. E, logicamente, isso remete para a resiliência tecnológica, que passa por todos os aspectos de controles, desde controles de tecnologia em si, aqueles controles básicos de IT, chegando até os controles avançados de proteção e de cibersegurança. O que a gente está falando aqui quando a gente aborda esses temas? Eu já falei ali atrás, no slide anterior, um pouquinho disso. Importantíssimo aqui a gente ter um alinhamento em relação também à questão de inovação digital. A inovação alterou fundamentalmente os processos das nossas empresas. Ele tornou os processos muito mais ágeis, ele tornou a forma de a gente trabalhar diferente em squads, em diferentes vertentes, ele alterou o modus operandi das nossas companhias. E também deu mais agilidade.
E, logicamente, que tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, quando a gente olha para a resiliência operacional, a gente tem um fator fundamental de resposta que precisa ser dada, que é a questão de dependências. Quanto mais rápido eu lanço produtos e serviços, quanto mais rápido eu faço meus MVPs dos meus sistemas, quanto mais rápido eu coloco novos serviços no mercado, mais rápido eu preciso responder a isso do mapeamento de serviços na resiliência operacional. Então, esses componentes, eles basicamente se tornam também ágeis, porque quando o desenvolvimento de soluções digitais, ele, logicamente, ele é ágil, o meu processo de retroalimentar minha resiliência operacional também tem que ser ágil, porque se eu tiver um problema, uma disrupção ali dentro por algo que é novo, eu tenho que ter tempo de identificar isso, de responder e manter o meu ambiente resiliente como o próprio conceito já nos traz aqui. O que pessoal, o que a gente chama de serviços de negócio? Basicamente, a gente está falando aqui de todos os componentes que compõem determinadas entregas de serviços ao mercado, o que a sua empresa se propõe a fazer para o mercado. E entenda que quanto mais regulado ou mais conectado em um ecossistema a sua empresa estiver, mais ela vai necessitar de um mapeamento de serviços robusto. Quando a gente fala, por exemplo, de plataformas open, Open Banking, Open Finance, etc., os tempos de resposta aos SLAs são tão grandes ou são tão pequenos, mas numerosos, que o mapeamento de serviços passa a ser algo fundamental, porque você pode estar não compliance com um determinado regulamento se você não cumprir. Quais são os principais elementos que a gente tem dentro desses serviços aqui? Eu destaquei 5 principais elementos e linkei o sexto com os processos de risco operacional. Começando por pessoas. Pessoas, logicamente, são componentes fundamentais de qualquer tipo de entrega de serviço hoje em dia nas nossas companhias. Nossa, Leandro, mas a gente está fazendo automação robótica, a gente usa inteligência artificial. Independente disso, a gente está falando de um serviço, a gente não está falando de uma atividade específica de uma entrega. Provavelmente nenhuma entrega de um serviço hoje é feita 100% por interação de máquina e não com interação humana. Além disso, a gente tem aquelas pessoas que são conhecidas como os donos dos serviços, que são os owners, não são os owners do negócio, como a gente falava antigamente, mas são os owners dos serviços, que podem abranger uma ou mais processos ou uma ou mais atividades dentro das nossas companhias. Logicamente que a dependência de pessoas-chave, isso é fundamental, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com toda a questão de inovação e toda a questão de dependências de pessoas que a gente tem, quem é fundamental para determinadas operações da nossa companhia. Quem são as pessoas que eventualmente não podem faltar em processos da nossa companhia? Quem são as pessoas que se a gente tiver um problema, teriam que responder aquele problema e podem estar indisponíveis? E, logicamente, há um outro aspecto que é a capacidade de mudança, quer dizer, o quanto que as nossas pessoas hoje dentro da companhia estão aptas para responder às mudanças do futuro. Esse é basicamente o conjuntinho de pessoas dentro do mapeamento de serviços. Quando a gente olha para a tecnologia, gente, qualquer coisa que for ligada à tecnologia, desde aplicações em nuvem, servidores, telefones, rede, servidores, mainframes, hacks, EUCs, para quem não se lembra do conceito, End User Computing, ou seja, aqueles programas de computador que são executados nos nossos computadores, nas máquinas dos usuários, muitas vezes planilhas Excel, macro, seja lá o que for. A questão de dependências tecnológicas. Aqui eu vou dar uma parada para falar um pouco, porque apesar de um pouco técnico, exige essa interação aqui por conta aqui deste risco. Dependências tecnológicas dizem respeito a serviços que são comuns dentro da tecnologia. Exemplo, toda vez que um determinado sistema é instalado no servidor, ele precisa de um usuário e senha para se autenticar ou autenticar aquele serviço daquele sistema. Esse usuário e senha é obtido através do acesso a um determinado equipamento, de um diretório de credenciais, onde o sistema vai ser autenticado. Se este diretório não funcionar ou ele estiver indisponível, eu posso penalizar todos os sistemas que tentam se autenticar nesse diretório. Ou seja, ele é um ponto comum e dependente de toda a minha infraestrutura. Eu coloquei aqui DNS, ou seja, aqueles servidores que respondem a nomes na internet, aqueles servidores que quando você digita o site de uma determinada companhia, ele te leva para aquele website ou para aquele endereço IP, traduzindo aquele nome para o endereço. Esses servidores também são, muitas das vezes, pontos centrais de infraestrutura. Então, estas dependências de ativos comuns ou ativos que são fundação para a minha infraestrutura, muitas vezes a gente também encontra pecados aqui dentro do desenho de serviços de negócio.
Toda a questão de integrações, e aqui não só integrações necessárias para os sistemas, mas integrações com terceiros, né? A gente já viu vários dos nossos clientes com problemas de resiliência, simplesmente porque o parceiro dele antifraude do e-commerce não estava funcionando. A interface de conexão antifraude não estava funcionando. Então ninguém conseguia comprar porque ele não conseguia avaliar o risco daquela transação. Isso é uma dependência, isso é uma interface, isso é uma integração, mas que também se interliga lá no final das contas com o terceiro que vai aparecer nesse serviço, né? Eu teria uma integração e um terceiro. As propriedades, ou seja, tudo aquilo que é físico que a nossa companhia precisa, desde os nossos escritórios, call centers, locais de recuperação de desastres, data centers, ou seja, tudo aquilo que é físico, ainda quem tem data center, né? Tudo aquilo que é físico e é relevante para as nossas operações. Fornecedores e terceiros, o Linhares abordou muito bem aqui, tudo que diz respeito às nossas operações sejam elas usando pessoas, sejam elas usando tecnologias, ou até mesmo, muitas das pessoas se esquecem, alianças estratégicas. A gente vê no mercado hoje um mix das indústrias. Uma indústria de telecom faz pagamentos utilizando interfaces ou uma parceria com o banco. Uma empresa de varejo utiliza uma troca de determinadas informações com uma empresa de pagamentos. Enfim, tudo isso tem as suas interrelações, tem as suas parcerias que a gente também tem que mapear. Dados, não preciso obviamente, explicar o que seriam dados nesse contexto, mas todas as informações que são necessárias para o processamento daquele serviço. Sejam dados de clientes, sejam dados financeiros, de empregados, sejam dados relacionados até mesmo à regulação. Então, imagine que você tenha compromissos regulatórios que você precisa apresentar relatórios e você não consegue fazer. Você pode ter um problema. Logicamente que isso tem um risco controlado, ou entre aspas, controlado, mas que também é uma necessidade de serviço. E dados externos. O que são dados externos? Eventualmente, aquelas informações que eu adquiro de parceiros de negócio, que são necessárias para o enriquecimento ou para o tratamento dessas informações dentro da minha companhia. E, por fim, toda a questão de processos relacionados a riscos operacionais. Eu não abordei todos os riscos aqui, porque seria insano a gente falar de todos os riscos operacionais relacionados aos serviços de negócio. O que importa para a gente aqui, pessoal, é que esses serviços passam por duas coisas. Na base, na fundação disso tudo, a estratégia de resiliência, como o Linhares falou, a estratégia e a governança, que são os dois primeiros requisitos ali quando a gente está falando de resiliência operacional, e logicamente aqui todo um arcabouço de negócios que envolve as nossas áreas de negócio, que envolve as áreas operacionais da companhia, para entregar esses serviços para a gente. O que acontece quando a gente começa, pessoal, a mapear esses serviços nas nossas companhias? Eu vou tentar aqui rabiscar um pouquinho para vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto de desenhar. O que significa isso aqui? Então, aqui do lado esquerdo da tela, estou tentando clicar na minha canetinha, cliquei agora. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a identificação dos serviços relevantes. Ou seja, é o catálogo daquilo que a gente entende de relevante para entregar os nossos objetivos de negócio. Muito mais abrangente que um simples processo, tá, gente? Um serviço ele é mais abrangente que um processo quando a gente pensar dessa forma. Então, para o negócio 1, eu vou ter lá um processo, outro processo e serviços mapeados. Esses serviços são compostos por aqueles componentes que eu apresentei para vocês no slide anterior. Eles vão se encadeando desde pessoas, passando por tecnologia, passando por quem são os terceiros que se envolvem naquele processo, quais são os dados, qual é a tecnologia utilizada, enfim, você vai fazer todo esse mapeamento através das áreas de negócio, daquilo que é relevante para as áreas de negócio e chegar num serviço. Não importa se eu tenho 2 processos, 3 processos, 10 processos. Eu posso ter um único serviço no final dessa entrega, um único objetivo para o meu negócio que tem que ser atingido na perspectiva de entrega de serviço. E isso se repete para vários dos nossos negócios, para vários dos nossos processos. Então vocês imaginem que quando esse mapeamento é feito, e vocês pensando aqui junto comigo, já devem imaginar o monstro que isso se torna, porque isso traz uma série de elementos que encadeados acabam formando uma árvore absolutamente grande. Ainda sem dependências, é simplesmente um mapeamento, mas quando a gente avança um pouquinho na nossa análise, quando a gente traz isso para o mundo real, o que acontece, pessoal? Essa figura da esquerda é o desenho anterior, expandido para mais processos, mais serviços de negócio. E quando a gente analisa isso do ponto de vista crítico, eu começo a perceber que existem uma série de dependências, ou seja, eu tenho 4, 5 serviços de negócio que dependem de mesmos componentes. Aqui eu tenho mais 7 ou 8 serviços que dependem de outro componente. Aqui eu tenho mais 3 que dependem do mesmo componente. Ou seja, eu vou fazendo um encadeamento das dependências. Um determinado serviço precisa do outro.
Lembra a história da autenticação que eu falei para vocês? A aplicação precisa validar seu usuário e senha. Ela é dependente deste serviço. Então, isso vai acontecer muitas vezes dentro do nosso mapeamento. Mas qual é o impacto real disso na resiliência quando a gente olha para a tecnologia? É o que está ilustrado do lado direito. Todos esses equipamentos que estão nessas redes do lado direito, na verdade, isso aqui são redes, tá, gente? São equipamentos tecnológicos dentro dessas bolhas brancas, se interligando entre si, ou seja, se conversando através dos processos que acontecem nas nossas empresas. A parte vermelha indica dependência, ou seja, esta caixinha branquinha aqui embaixo, ela é fundamental para que todos estes equipamentos consigam se manter em funcionamento. Então é isso que acontece quando a gente cria uma árvore de dependências. Ou seja, ele é o primeiro elemento de uma dependência. Então mapeei o serviço, entendo como eles funcionam, entendo os meus aspectos de resiliência nos seus vários componentes e começo a encadear dependências. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque no final do dia, quando a gente exercita, por exemplo, continuidade de negócios ou disaster recovery plan, o que acontece é que a gente muitas das vezes simula negócios, simula sistemas e não simula dependências de serviço. Qual é o resultado prático? Isso que a gente está enxergando no mercado. Disrupções, paradas sistêmicas de 2, 3, 4 dias em diversas áreas de negócio. Por quê? Porque diversos elementos que se encontram dentro dos serviços são dependentes para o funcionamento de todos eles, ou para vários deles. Com isso, eu perco a capacidade de me recuperar, portanto, eu perco a capacidade de ter resiliência. Quando a gente expande isso, pessoal, a gente começa a visualizar uma série de mapas, isso aqui são exemplos, né, que a gente traz aqui para vocês. Como é que a gente avalia isso tudo dentro do contexto de resiliência? A primeira coisa é a dependência, que é esse mapinha que vocês estão vendo aqui na esquerda, aquele mapa que eu mostrei para vocês antes, que parecia simples, acaba virando esse mapa que ninguém consegue enxergar absolutamente nada, porque ele mostra todas as dependências. Qual é o trabalho seguinte? A gente olhar para os serviços que são mais relevantes, e aí eu mostro essa figura aqui embaixo, que mostra para mim eventuais perdas. Leandro, mas a gente está falando de riscos, de perdas financeiras, mas isso é risco operacional. Sim, isso é risco operacional, mas muitas das vezes as perdas financeiras podem causar uma ruptura do nosso negócio, ou seja, não vou conseguir manter meu negócio funcionando por conta disso. Então a gente faz uma mensuração financeira, que é um dos elementos da resiliência. Em seguida, eu avalio os meus requisitos de entrega de serviço, que são justamente essas interconexões aqui em cima. Faço, obviamente, todo o exercício de integração na parte de risk reduction, ou seja, resposta a todos esses riscos operacionais, para que eu consiga trabalhar dentro da minha estratégia. Leandro, o que seriam essas respostas dentro da resiliência? Seria realmente estudar esses elementos de serviços e como a gente traz estes serviços para um patamar de resiliência diferente. Seja trazendo novos equipamentos para minha infraestrutura, seja fazendo métodos diferentes de segmentação da minha rede, seja criando novas pessoas para suceder outras, seja tendo 2 fornecedores como opção para um determinado serviço, uma determinada prestação de serviço que é altamente dependente de um determinado fornecedor, e por aí vai. São exercícios que a gente precisa avaliar o risco no conceito de repetição ou de dependência para que a gente consiga concluir qual vai ser a ação, qual vai ser o plano. A resposta, muitas das vezes, a gente não vai ter. Eu fiquei até feliz agora de ver as respostas aqui do resultado. 18 temos mapeamento, 9 tem mapeamento completo, pessoal da pesquisa aqui. 18 tem o mapeamento parcial e 12 de 51 não tem nada. Então está mais ou menos dividido entre pouco mais de 25% para aqueles que têm mais ou menos um mapeamento intermediário, ou seja, eu conheço os meus, eu tenho um mapeamento, mas eu não tenho um mapeamento completo das dependências entre os serviços, o que é muito comum. Somando tudo, 30 de 51, ou seja, mais ou menos aí 60% das pessoas que estão assistindo a palestra hoje, não tem um mapeamento das dependências, que é o que a gente está falando aqui, que é o que acontece na prática, tá, gente? Isso não tem nenhuma surpresa as respostas, na verdade me surpreende os 9 de 51 terem tudo mapeado, porque dificilmente eu consigo ver o mapeamento de serviços no nível daqueles 6 elementos que a gente está falando. Obviamente que isso é maturidade, isso são práticas e é isso que a gente está procurando aqui discutir com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho, pessoal, antes da gente encerrar aqui, do que é essa jornada. Bom, primeira coisa, apetite e apoio da administração.
deve existir um patrocínio executivo para se fazer isso. Não é nada barato a resiliência operacional. O Linhares falou, o risco operacional é muito antigo. A resiliência operacional, por sua vez, ela é bastante recente. Muitas empresas estão trabalhando com resiliência. Trabalhando com resiliência em temas específicos. Como eu falei, o tema de cyber resilience está super na moda. Todo mundo quer fazer resiliência cibernética. Por quê? Porque sente que aquele é um risco que está impactando mais os negócios. Talvez seja o risco que mais hoje, na percepção das pessoas, esteja impactando os negócios. Dado o modelo de governança, a estruturação disso, como é que essa estratégia vai caminhar, a gente passa pelo mapeamento das nossas operações críticas. E por que eu relato operações críticas, pessoal? Porque talvez seja o modelo mais fácil da gente praticar este mapeamento. Esse mapeamento não pode se propor a fazer a empresa inteira numa vez só. Ele deveria abordar negócios críticos, características críticas, para então a gente evoluir isso para um modelo onde a gente consiga abranger toda a empresa. Depois, mapeamento e assessment, ou seja, esse mapa de controles e tudo aquilo que a gente está falando aqui de riscos do meio ambiente e tolerância às interrupções. Então, conheço as minhas operações, mapeio as dependências e identifico os meus riscos, e aí sim eu olho a minha tolerância de interrupção. Estou bem, estou mal, dependo muito, dependo pouco, não tenho nenhuma dependência, consigo me recuperar tranquilamente. Feito isso, analisar os cenários e fazer testes, muitas das vezes até os próprios testes que as companhias fazem já servem para um estresse que a gente consegue fazer inicialmente, e, logicamente, no final, sai uma estratégia de recuperação, uma estratégia de resiliência para retroalimentar esse ciclo, ou seja, eu vou olhar tudo aquilo que é deficiente e vou voltar para o ciclo, logicamente, embaixo ali, fazendo uma harmonização desses processos, fazendo com que ele ganhe tração e maturidade na minha empresa, e também contando com o suporte de software. É praticamente impossível, né? Eu diria que é impossível, a menos que a gente esteja falando da resiliência de uma padaria ou de uma pizzaria, fazer isso tudo sem o apoio de software. Existem várias ferramentas no mercado que apoiam esse processo, normalmente são ferramentas de GRC, né? Elas têm a questão de resiliência operacional já embarcada, e é isso que a gente se propõe a entregar, pessoal. Eu finalizo aqui a minha fala, devolvo para o Diogo e para o Lúcio aí, para a gente trocar umas ideias. Espero que vocês tenham perguntas e agradeço aí de novo o convite e a participação de todos aqui. Ótimo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Linhares. Pessoal, convido a todos para participar aqui das perguntas pelo chat, já temos algumas. Mas eu queria aproveitar, Leandro, o seu último slide aí da jornada, e você colocou os componentes lá, governança, operações críticas, lá tinha acho que 6 ou 7 componentes, né? Quais são os componentes aqui, só para a gente aquecer, tá? Já vamos para as perguntas. Quais são os componentes hoje que são os maiores desafios para a resiliência operacional? Legal, Lúcio. Eu acho que o primeiro desafio é a gente explicar para a administração a diferença entre continuidade de negócios, onde todo mundo acha que seu negócio tem que voltar em 2 horas, de resiliência operacional, que é entregar um serviço para o mercado. Acho que esse é o conceito que a gente tem que separar aqui. Eles são complementares, na verdade, a continuidade ela complementa o conceito de resiliência. Mas, ao meu ver, Lúcio, eu acho que esse entendimento do que é serviço crítico, ele traz um viés muito importante que é o engajamento das áreas de negócio. Né? O que a gente quer como empresa, o que a gente quer como negócio entregar. Então, esse para mim é um elemento complexo de se fazer, mas também de ganhar o patrocínio da companhia. Quando a gente fala a língua do negócio para falar de continuidade ou de resiliência, a gente ganha o patrocínio, vamos dizer assim, e a gente consegue tangibilizar muito melhor o discurso para o negócio. E segundo, eu acho que, sem sombra de dúvidas, esse mapeamento das tecnologias e dos serviços. É brutal o trabalho, né? A gente repara que muitas empresas quando a gente fala só de tecnologia, o próprio conceito de gestão de ativos ainda não é maduro, né? Todo mundo fala, tem uma gestão de ativos madura, etc. Mas quando você vai olhar, tem uma série de elementos faltando, uma série de mapeamentos, coisas desconhecidas, Shadow IT, etc., que somem ali da visibilidade da área de tecnologia. Então, eu te diria que o mapeamento tecnológico, para mim, é a parte mais complexa. Eu diria assim, mais trabalhosa, não é complexa, ela é trabalhosa, porque ela envolve outros elementos. Mas, na minha visão, é isso, Lúcio. Ganhando, obviamente, o apoio da administração, né? É isso aí. Legal. Com uma boa estratégia ali de governança, que é o primeiro passo. Sem ela você não começa, né? Sem o apoio dos executivos e a estratégia a gente não começa. Bacana. Tem uma pergunta aqui que eu acho que está mais direcionada para o Linhares Financial. O nosso amigo Vilmar, do Banco do Brasil.
O plano de recuperação exigido das instituições financeiras por meio da resolução do Conselho Monetário Nacional 4.502 não acaba fazendo a consolidação dos 7 itens dos princípios de resiliência operacional? Acho que são os princípios que você falou no segundo slide, Linhares. Oi, Gilmar, obrigado aí pela pergunta. Olha, sinceramente, eu nem lembrava dos detalhes dessa resolução. O Lúcio comentou aqui antes da pergunta, eu dei uma olhada aqui. Não, ela não cobre todos. Ela tem uma boa tangência no princípio, tanto é que Basileia não implementou isso, né? Full. A gente ainda vê muitas assimetrias. Então, por exemplo, a gente está vendo muitos reguladores europeus falando de resiliência cibernética. A gente vê DORA, alguns países assim, focando na resiliência cibernética e não na resiliência operacional. Então, isso não está implementado de forma padronizada, né? Muito menos no Brasil, embora a 4.502 fale, tenha muito mais um apelo, né, para a questão de contingência de capital, né, recuperação de capital e liquidez. Liquidez, isso aí. Obviamente, qualquer abordagem de recuperação ou de estabilidade é muito mais uma resiliência financeira e de capital, né? Porque quando a gente olha, e aí a gente discute também muito isso com os reguladores, né? Existem diferentes tipos de resiliência. Tem a resiliência financeira, tem a resiliência operacional. A 4.502 me parece muito mais uma questão de resiliência financeira e de capital, porque ele fala de manter os níveis de capital e liquidez. Obviamente que qualquer modelo de resiliência, de continuidade, de gestão de risco, sempre vai passar por ter governança, ter mapeamento, ter monitoramento, ter resposta e ter comunicação. Um framework bem básico e aplicável a muitas coisas. Mas é um bom exemplo. Eu acho que ele é muito mais o conceito de resiliência financeira de capital do que operacional. Embora o Banco Central tenha regulado muitos dos dispositivos dos 7 princípios de Basileia, né? A gente vê regulação para gestão de terceiros, a gente vê regulação para questão de segurança cibernética, de risco operacional, na 4557 e outras regulações, mas ela não tem uma regulação que harmoniza tudo isso ainda. Legal. Acho que está explicado. O nosso amigo Pedro Galzinski aqui eu sempre erro no sobrenome, Galzinski, da Petros, né? Leandro, acho que essa vai para você. Como vocês veem a capacidade e velocidade de reação com a utilização de tecnologias avançadas de identificação de incidentes mais real-time, né? Como controles internos, ele deu 2 exemplos, né? Com uso de robótica, drones, notadamente em áreas de ESG e outras aplicáveis. Eu acho que. Bom, essa aí. Não, a pergunta é bacana, né? Eu acho que a gente. Eu vou dar a resposta por 2 óticas, né? Eu acho que tem uma ótica que é essa questão de inovação, né? A gente vê drone, vê inteligência artificial, vê um monte de coisa acontecendo, não deixa de ser risco tecnológico. Não deixa de ser. Imagine que você tem a sua auditoria inteira terceirizada em automação, em inteligência artificial, e a inteligência para, você não vai ter mais auditoria, né? Então, eu acho que tem vários fatores para a gente observar aqui, Lúcio, mas olhando para a segurança, inclusive estava com o nosso time dos Estados Unidos conversando hoje, é o futuro, mas é o futuro por N aspectos. O primeiro aspecto da automação na resposta, ou na automação da identificação das coisas, né? Então a gente está falando de ameaças, que é aquilo que ainda pode me expor, e incidentes, que é aquilo que já pode estar me expondo ou está me expondo naquele momento. Isso é para dar velocidade no time de eu conhecer eventualmente a ameaça e conseguir me preparar mais rápido. Então, essa é a primeira coisa, que a gente gasta muito tempo olhando ameaças. E 2, a quantidade de eventos que podem ser um incidente que estão caindo no meu ambiente tecnológico nesse momento. Pela quantidade de eventos, a inteligência artificial, a resposta automatizada, ela vem para fazer o seguinte, e dizer que determinados comportamentos através daqueles eventos podem significar mais risco ou menos risco, dado um aspecto de um incidente.
hoje, por exemplo, estava falando com o nosso time internacional, a gente conseguiu automatizar 400 tipos de incidentes e de eventos dentro de uma plataforma X aí de um fornecedor para fazer a resposta a incidentes. Cara, 400 tipos de evento é muito evento. É muita automação por trás. Só que, cara, uma empresa vive N mais do que isso. Por que N mais do que isso, Lúcio? Porque cada vez que a gente coloca um componente na nossa tecnologia, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais, porque passa a ser uma nova ameaça e pode sofrer um incidente que a gente ainda não conhece. Então, esses eventos são desconhecidos pra gente. Imagine o caso do drone aí. E aí, como é que a gente monitora o drone? Se atacarem o drone, o que a gente faz? Vão derrubar o drone em cima da casa de alguém. Como é que a gente vai fazer? Inteligência artificial. Pô, legal, mas quem que está se conectando à nossa inteligência? Quem pode estar consumindo ela? Quem está ensinando ela errado? Quem pode ensinar ela errado? Tem hacker que faz isso, né? Ensina o robô a fazer errado. Então, eu acho que são aspectos, Lúcio, que são logicamente muito relevantes, mas que quanto mais a gente caminha nessa questão de digital, de novas tecnologias emergentes, mais a gente tem que olhar para essa questão de cyber, gastar tempo para essas coisas novas, enquanto aquelas um pouco mais, digamos, comoditizadas, a gente joga automação robótica, a gente joga resposta automatizada para fazer o processo. Acho que esse é o caminho, tá? Legal. Leandro, só um ponto aqui, Lúcio. Eu até lembrei que tem um dos trabalhos que a gente faz em ESG que a gente utiliza, né, Leandro? Imagem de satélite, né? Mas às vezes não funciona, né? Às vezes está nuvem, cara. Então, a gente tem que ter outra maneira de fazer, né, cara? Às vezes está nuvem, incrível, não funciona. Então, é Cara, o que você está falando, tem tecnologia nova, mas eu tenho que ter um backup aqui que eu tenho que fazer a análise de alguma outra maneira. Então, a gente tem a algumas... questão de medição de terra plantada, a gente faz isso com drones também. Em fazendas menores a gente usa drone, mas em fazendas maiores tem que ser satélite. Mas e quando eles não funcionam, o que a gente faz? Né? Eu acho que não é só questão de funcionar, né, Diogo? A questão, acho que, de praticidade versus o risco. Acho que esse papo é bem interessante, porque a gente vai falar de N coisas aqui, né? Enfim, não é nem a gente, né? A gente não comprou o satélite também. Acho que esse é o ponto. Tem um terceiro no meio, né, Diogo? Tem um terceiro que captura as imagens de que vai satélite, ligar fornece todas as pra gente. informações, isso aí. É isso aí. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu acredito que a gente passou por ela, eu não me recordo se foi você, Leandro ou Linhares, mas de todo modo, acho que vale dar uma ênfase aqui. A Amanda Gava pergunta para a gente, a Amanda Gava da CPFL, a resiliência operacional vem em substituição do conceito de gestão de continuidade de negócios? É uma pergunta. Putz, boa pergunta. Eu te diria Eu acho que a gente que falou que o componente de continuidade estava lá, né? exatamente. Assim como o risco operacional é um componente da resiliência, o plano de continuidade também é um componente da resiliência. Ele não é para substituir, né? Uma coisa não substitui a outra. Eu te diria que a resiliência ela é um conceito ampliado daquilo que a gente entende como continuidade de negócios. A continuidade hoje, Amanda, a gente entende ela como spot de áreas, né? E aí, o que você precisa aí, Lúcio? O Lúcio vai dizer, olha, eu preciso aqui de um e-mail, eu preciso de o meu sistema aqui é SAP, voltando em 4 horas. Tá, mas o que você faz com isso? Ah, cara, eu faço aqui, eu cadastro fornecedor, eu faço aqui pagamento e tal. Mas, cara, isso é crítico por negócio? Aí começa o que é um serviço crítico para a gente entregar para o negócio. Pode ser que não, né? Pode ser que quando a gente olhe serviços críticos, não. Então, eles são complementares, a gente não desperdiça isso, mas ele muda um pouco a forma com que a gente olha os planos de continuidade dentro das companhias, tá? Legal. Para a gente fazer um bate-bola aqui, eu vi que quando o Linhares mencionou aqui, falou um pouquinho que acho que na Europa, né, em alguns países, ele mencionou que está um pouquinho mais avançado na tratativa da resiliência operacional. Linhares, qual que é o nível de. Dá para você falar um pouquinho mais o nível de adoção dessa abordagem, da abordagem de resiliência operacional no exterior? Acho que foi muito rápido o seu. Claro. É a pergunta de alguém aqui que não se identificou. O tema, né, quando eu falei da adoção na Europa, eu me referia à questão da indústria financeira, né, da indústria bancária, né, melhor dizendo, setor bancário. Existe um paper, né, de Basileia e alguns reguladores específicos de algumas jurisdições. Isso não é amplo,
já iniciaram as suas discussões, né, os seus processos de debate com o mercado, né, e mais recentemente, para exemplificar, este ano entra em vigor uma norma de resiliência operacional no mercado inglês, no mercado financeiro inglês, e lá eles têm um modelo de regulação diferente, né? Porque lá eles têm um regulador que trata de conduta, um outro regulador que trata, um regulador chamado regulador financeiro. Então, esses dois reguladores se conversam, e acho que agora março, salvo engano, ou maio desse ano, não lembro agora, teve uma mudança, mas que entra em vigor lá na Inglaterra a implementação dessa norma. Então, existe uma assimetria de abordagens na regulação para a resiliência entre as jurisdições. Então, isso é um problema. A gente falou do DORA, né, que é um enfoque que é muito mais de resiliência cibernética, não resiliência operacional. Então, o mercado ainda está se adaptando ainda, mas isso é uma preocupação, está na agenda dos reguladores, e sim, quando começa o mercado um mercado sair na frente, a tendência é que ele vai gerando experiência para os demais reguladores. Então, diretamente respondendo, começa esse ano os primeiros casos, obviamente, são para as grandes instituições, né? Só para fazer um outro exemplo aqui, no caso brasileiro, da questão da resiliência financeira no sistema financeiro, ele só vale para as companhias mais relevantes, né? Que são, obviamente, que são aquelas que preocupam o regulador do setor, mas ela só se resume a uma meia dúzia de grandes conglomerados financeiros. Ela não abrange o sistema financeiro como um todo, na resiliência financeira, que é uma norma de 2016, né? Então, ainda é um processo que ainda imagino que vai durar ainda mais uns anos, mas a depender do que a gente vai ver no resultado desse ano. Ô, Lúcio, acho que só para fechar essa consideração do Linhares, acho que o que está acontecendo, né, Linhares, na Europa é que o tema foi meio que distribuído, né? Tem o Dora, como você bem citou, então, por exemplo, o IDC publicou recentemente, finalzinho de 2021, que 55% de todas as empresas da Europa iriam focar em Digital Infrastructure Resilience. Então, que é logicamente muito associado ao DORA, né, pessoal? É muito tecnológico mesmo. A questão é muito IT, digital e negócios digitais, óbvio, por motivos óbvios. Mas eu acho que é uma tendência, né, Linhares, os assuntos dentro da questão de resiliência operacional serem quebrados. Então, a IOSCO BIS soltou lá em abril do ano passado a questão de Cyber Resilience. Aí veio o DORA com Digital Resilience. Ou seja, a gente está vendo várias disciplinas associadas à resiliência operacional sendo quebradas em regulações ou orientações específicas para os países, principalmente na Europa, né? Agora eu vejo um ponto aí importante, não sei se o Linhares falou em assimetria regulatória, né? Então está muito mais avançado lá e a gente nós somos followers, né? E aí, Leandro, você falou disciplinas, mas como é que a gente sustenta o plano de resiliência com esse ambiente que muda toda hora, muda constantemente? O Lúcio, eu acho que você conhecer. Eu acho que tudo começa naquela questão de produtos e serviços, né? Você conhecer bem ali qual que é o seu objetivo de entrega para o negócio. Pode ser que mude basicamente nada na sua entrega, no seu objetivo final do que é aquele produto e serviço sendo entregue para o mercado, mas mude ali duas máquinas que você está colocando a mais de determinada atividade. Só que isso tem que estar mapeado, tem que ter sua resposta, sua proteção, enfim, toda a questão de controles internos que a gente discutiu. Na minha visão é isso, assim, a questão de mudar muito rapidamente talvez não afete em nada a questão do mapeamento que a gente fez ou da resiliência operacional. É muito mais essa velocidade que a gente tem que ter de atualizar estes, digamos, inventários ou essas dependências. Para mim, hoje, eu faria duas coisas com a questão de inovação. Ativos tecnológicos, ou seja, novas máquinas provisionadas ou alguma coisa assim, e terceiros. Cara, são as duas coisas que eu focaria. Por quê? Porque se você olhar para o restante do arcabouço, muitas das vezes ele é pervasivo. Você olha para cyber, ele é pervasivo. Você olha para risco tecnológico, ele provavelmente é pervasivo. Você olha para outros componentes de resposta a incidentes, ele é pervasivo. Então, você acaba se adaptando, mas esses dois, se não tiverem bem feitos, os outros não conseguem ser feitos. Eles não caem na esteira daquilo que funciona.
Então, eu Legal. acho que é isso, tá, Lúcio? Bom driver. Ah, tem uma outra pergunta aqui do nosso colega, nosso amigo Elder Aquino, da Local Web. Acho que pode começar com você, Linhares. O grande risco está no apetite a risco, definido pelo Conselho de Administração. Se medido errado para mais ou para menos, o negócio está sendo prejudicado. Quanto vocês têm enxergado o envolvimento do board na mensuração adequada do risco e apoio à implementação dos processos mitigatórios e de controles? Oi, Helder, bom ouvi-lo. Sabe a pergunta, né? De quem operou muito tempo nesses temas e olha de cima agora participando aí dos boards. Eu concordo com esse statement de que o apetite a risco, como é que é? O apetite a risco, ele é o É definido grande, pelo conselho, né? E se os Ele é o medir grandes driver riscos, definido né? pelo conselho, é. prejudica. Quando a gente olha os mercados regulados, né, a gente já vê problemas nessa definição de apetite, né? Isso porque tem uma regulação muito mais incisiva. Quando a gente sai desse mercado, né, imagino que o nível de maturidade é bem diferente. Mas claramente o grande segredo desse processo todo é, de fato, um bom processo de definição de apetite. E, por outro lado, definir o apetite no modelo em geral que a gente vê, ele é muito empírico, né? Muitas vezes não tem a fundamentação que se precisa, porque não tem uma visão profunda, de fato, por exemplo, da questão da resiliência operacional, mas não com esse nome, mas dos componentes. Quais são as interconexões? Quais são os meus serviços? E que impactam uma na outra? Que também é o ativo que está interligado. Então, o que eu acho que muitas vezes acontece é uma definição, quando tem muito abstrata, e quando se vai um pouquinho mais quantitativo, ela é muito empírica, né? Ou seja, fica muito naquelas métricas X% de não sei o quê, X% de EBITDA, X% disso. Mas, de fato, qual é o tamanho do impacto, né? Você pode estar vendo que isso é o apetite, mas você não está vendo qual é o tamanho do ofensor, né? Então, o que eu vejo, que ainda é um desafio para os boards, né, para os conselhos, é ter, de fato, uma fundamentação desses componentes para medir melhor, para refinar o tamanho do apetite. Mas concordo com a sua colocação aí, sabiamente posta. Eu diria mais, Linhares, talvez você possa comentar, ô Leandro, né? Tem uma relação íntima aí, né, com a estratégia da companhia, não? A gente vê estratégias, pelo menos assim, né? A gente, caso ou outro, a gente sente falta de um refinamento desse tema dentro da estratégia. A gente olha, por exemplo, riscos estratégicos dentro das discussões do board, mas que são riscos, são statements, né? Olha, tem um risco estratégico que é um risco de segurança cibernética. Tá, mas assim, o que está por trás daquilo? Qual o tamanho potencial daquele impacto? Qual é o nível? Então a gente vê muito mais, eu acho que são tópicos de atenção, chamados de riscos estratégicos, e menos de mensuração do apetite a partir daquilo, mas fundamentado nesse, pelo menos em parte disso que a gente discutiu aqui hoje, né? Óbvio que não dá para fazer isso muitas vezes de uma forma muito científica, porque, né, é demorado, é recurso, etc. Mas eu acho que os principais tópicos, como esses que o Leandro comentou, acho que é um bom ponto de partida. Legal. Bom, a gente tá on time aqui, né? Ontem a gente passou alguns minutinhos. Eu queria ser mais britânico aqui, Diogo. Eu não sei Eu se você quer também dar algum acho. recado final. Não, ontem a gente foi perguntando, a gente passou quase uns 10 minutos, né? Eu acho que, Lúcio, aqui agradecer ao Leandro, né, e ao Linhares aqui, né, foi mais uma aula, né, cara, que um bate-papo foi bem legal aqui, acho que o tema não é um tema simples também, né? E eu vejo o Linhares falando que parece que é muito mais, não simples, mas muito mais claro na indústria financeira do que você pega para o restante do pessoal. Não quero dizer que é fácil não, viu, Linhares? Não fica bravo comigo não, cara. Mas é muito mais claro, o pessoal que não tem
regulador ou nenhuma diretriz lá, você imagina que as discussões são bem diferentes, né? O Leandro participa aí de algumas aí, mas eu acho que essa pauta aí tá na agenda do Coutinho e do Oliver para falar no dia 17, cara. Então a gente vai falar um pouquinho, não necessariamente da indústria financeira, eles vão tocar nesse tema aí da indústria não financeira. Mas obrigado, Linhares, obrigado, Leandro. Lúcio, obrigado novamente aqui pela coordenação. Pessoal, essa é a agenda dos próximos eventos. Aqui o QR Code para você se registrar nos próximos eventos que nós temos. Lembrando que na semana que vem, dia 8, ele é terça-feira, às 5h30, a gente volta com o evento de ESG. Obrigado a todos pela presença e boa noite. Obrigado, boa noite.